Cara, o Papa foi uma overdose de sinapses que eu tive, cara. Talvez se eu fosse da imprensa, eu falaria mal também. Que eu acho uma música tri-violenta e tri-triste, em temática, assim. O erro foi o nome do disco e a capa. Eu escrevi ele todo inteiro, cara, e a gente tava tão ansioso pra gravar, cara. Também não sou o tipo do cara de, foda-se, vou falar o que eu quero. Não sou tão rebelde, assim. O problema foi a gente ter virado uma banda quase hegemônica, muito grande. Pra tu ver como essa coisa da palavra, né? No Brasil, a palavra é uma coisa muito forte, assim. Muito. Não sei se é uma coisa lusitana ou graças aos grandes gênios da palavra que a música popular teve, Caetano, Chico, Se dá valor à letra aqui. Mas assim, às vezes as pessoas, elas se esquecem que a palavra na canção, ela tá envolvida num contexto emocional que não é bem isso, entendeu? Às vezes a maneira de cantar sublinha uma ironia, às vezes não. E quando tu cai assim no lance de sucesso de massa, é meio... dá uma certa dor no coração, porque quando tu vê, tu tá domingo de tarde, num programa que o Brasil inteiro vê, cantando uma música que é o Papa é Pop, todo mundo fazendo papapá, papapó, e que eu acho uma música tri-violenta e tri-triste, em temática, assim, sabe? Essa letra é violenta. É violenta, cara. E tipo assim, e a gente ainda foi fazer essa coisa meio pós-moderna, de, já que ela tá falando sobre isso, vamos fazer um vocalzinho de jingle mesmo, né? É uma coisa do contexto, assim. E quando tu vê, tem gente que acha que a música tu tá querendo falar sobre igreja, sobre religião. Não é a questão, entendeu? Então é meio... Quando tu chega nessa esquina, tu pensa assim, o que eu faço? Me simplifico para que todo mundo entenda? Não dá, né? Uma vez que saiu a pasta de dente... Então é conviver com essas... Isso que eu falo, quem quiser ficar na estrada, se prepare que a maratona é longa. E aí, a partir do Steinberg, a gente entrou numa bolha só nossa, assim, tipo... Que é pós-alívio, o Papa é uma bolha só nossa. E... os discos não pareciam com nada que tinha Não, e tipo assim, o Papa é uma... Cara, o Papa foi uma overdose de sinapses que eu tive. Cara, eu até os... Do longe pro simples, eu compus um disco por ano, cara. A gente olhando aqui, eu tava olhando isso exatamente, 86, 87, 8, 9, impressionante, e né? O Papa, eu escrevi ele todo inteiro, cara, e a gente tava tão ansioso pra gravar, cara. As pessoas perguntavam, a gravadora tá obrigando vocês a gravar. Não, a gente que quer gravar. Que... Não deu nem tempo de ensinar as músicas pro Carlos. Eu peguei ele tinha uma bateria Roland. Cara, coitado do Carlos. E ele programou as músicas todas numa bateria, que as baterias Roland assim, que não tinha computador, né? Tinha que fazer tudo. E eu tinha mania de que eu acho clique... Agora eu toco com clique e tal, mas assim... Porque eu não faço tantas conexões sinápticas, mas assim, eu sempre achei que, cara, a música ficar no mesmo tempo não é de Deus, entendeu, cara? E tem que dar uma coisinha aqui. Coitado do Carlos, ele tinha que acelerar as músicas, né? E aquela bateria não foi feita pra isso. Via por percentagem, cara, foi um drama. E a gente programou a bateria, depois eu gravei baixo, e aí ali a gente entrou numa viagem, porque... Outra coisa... Eu me lembro que a imprensa caiu de pau em cima. Não, mas o erro eu acho assim, talvez se eu fosse da imprensa eu falaria mal também, mas eu acho que o erro foi o nome do disco e a capa, assim, se o disco chamasse... Pra quem não conhece, tá aqui, vou dar um close aqui, o Ivanzinho. Cara, eu como fã na época, tinha uma coisa, eu acho que no Engenheiros, que você não sabia qual era o próximo capítulo, né? E isso, lembrando a sensação de fã, a gente achou esse disco maneiro, porque era uma nova história. Mas eu te digo assim, se o disco chamasse, sei lá, Exército Homem Só ou Violência Travestida Fácil Atuar, e não tivesse a palavra pop, que era um pecado na época. Na época era um pecado. Isso é antes do YouTube fazer o Telepop, eu acho, não sei, o pessoal pesquisa aí, mas tipo assim, era um pecado, é uma provocação. Aí a gente entrou naquele terreno pantanoso de, vocês estão enchendo a saga, a gente vai provocar vocês. Né? Que o mundo pop era tipo, não é pop, eu sou rock, entendeu? Porque era antes da coisa ficar pesadaça mesmo no rock and roll, né? Qual é a ironia que tem no Papa Pop que você acha que as pessoas não entenderam? Não, a própria canção, né, cara? Falar do Papa, falar do... O que você pensou quando você construiu essa letra? Não, a letra eu acho super triste, fala sobre o liquidificador, que a cultura popular onde todo mundo entra ali, não tem defesa, e o Papa entra ali só como um signo do que é sagrado, entendeu, cara? Então só entra na música em contraposição com o pop. É pra falar sobre o fenômeno pop. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Que é um mundo de músico dando entrevista. Tô ouvindo o cara que estourou em Londres agora, sabe? Páginas em brancos, fotos coloridas, quer dizer, a imagem valendo mais que o conteúdo. Mas aí dentro tem umas coisas assim... Tem alguma ironia que você vai, os óculos do John olhando do Paul? Não, mas cara, e o fato do Papa ser João Paulo? Mas isso você sacou na época ou foi coincidência? Saquei depois.
Mas gênio, não é, né? Mas Gênio. não é gênio, cara. Porque o saque é 30% do teu cérebro. O saque é 30% do teu cérebro. 70% não fala contigo. Tu acha que teu cérebro fala contigo? Tem coisas melhores pra fazer. Tu tá ocupado com teus sentidos, tu tá vendo TikTok, teu cérebro tá lá processando tudo isso tudo. Então, mas assim, ironia que eu digo não, meu papo é pop. A capa... Cara, era o início da linguagem de computador, gráfica. O que o computador... o computador agora faz perspectiva, né? Aqueles quadriculados em perspectiva. Ou então aquelas coisas assim... Faz de conta que eu sou punk, cada letra com uma coisa diferente, como se fosse carta de sequestro. Ou o primeiro disco. As capas tudo eram um muro, ou então pichado, um muro pichado, ou aquela arame farpado, né? A gente vai lá, lance idílico, longe dos mais capitais. Nesse momento, todo mundo queria estar nas capitais, todo mundo falava como se morasse em Nova York, ou morasse... São Paulo era Nova York, Rio era Los Angeles, era o Brasil. E a gente... Não é ironia, assim, é meio... um pouquinho de sal, que às vezes fica demais. Para algumas pessoas esse sal, assim, é um pouco demais. Porque eu acho, assim, o problema foi a gente ter virado uma banda quase hegemônica, muito grande, entendeu? Porque eu acho que a gente realmente não é a banda para ser a banda, ou nem para ser discutida como possivelmente a banda. A gente é uma banda ali no canto. Eu acho que se houvesse nessa época college rock, a gente seria meio uma banda college rock, o cara da arquitetura lá, meio Talking Heads, com umas ideiazinhas. Eu acho que o problema não tá nem no nosso som, nem na imprensa, assim. O garoto tímido, nesse momento que vocês ficam gigantes, como que ele se sentia? Não, eu digo assim, cara, é desconfortável. E tipo assim, eu não quero... o que eu falo não, é outra responsabilidade. Eu também não sou o tipo do cara de foda-se, vou falar o que eu quero. Não sou tão rebelde assim. Eu tenho um senso de responsabilidade bem grande, mas não quero simplificar meu discurso também. E às vezes tu fica numa situação, tu vai fazer o quê? Não vai fazer o programa que todo mundo vê? Vai. Não vai fazer o clipe do programa de noite que... Também não tive culhão pra dizer não vou fazer. Terra nós fizemos, depois não foi ao ar, não sei porquê. Mas assim, e acho que talvez por isso que eu não gosto de clipe. Na época eram clipes que tu nem falava com o diretor, era um cara da emissora que passava o clipe, fazendo, nem quer saber quem tu é. Graças a Deus que eu meio foda-se. Não, então por isso acho que eu não gosto de videoclipe. Mas... Essa época era assim mesmo. E sempre é uma coisa, eles colavam um carro inconversível emprestado. Foi o Dalto que veio aqui, me contou que queriam vestir ele com a roupa do Ney Matogrosso, tipo... Ele falou, não vou vestir essa porra. Mas sabe que no primeiro show, quando eu conheci o Agostinho, que ele foi o técnico de som da gente lá, que ele trabalhava de técnico pro Clipe Pedido, eu acho. Era aniversário de uma menina, que a mãe dela tinha casa lá, e aí nós passamos som e tal. Perguntei um monte de coisa técnica pro Agostinho da guitarra, porque a guitarra era emprestada, porque eu não tinha guitarras legais. Quando a gente tocava meu lugar legal, eu pedia emprestado pra alguém. E era uma Ibanez que tinha um monte de negocinho, não sabia mexer. E aí chega um cara e diz, tá, tudo pronto, passamos agora, o bolo, já tá chegando o bolo. Aí eu, não, que bolo? Não, tem um bolo gigante, tu vai sair de dentro do bolo. Eu, como assim? Não, é aniversário, não sei que vai sair dentro do bolo. Cara, não, imagina. Brigalhado, ver as questões que nos tiravam o sono, era isso. Não, aí conseguiram sair de dentro do bolo. Mas assim, era essas pequenas... Parece bobagem hoje em dia, mas essas pequenas lutazinhas, assim, de botar aquela bateriazinha irônica em terra, vão te fortificando e vão dá pra andar um passo além, viu, tal. Mas pra tu ver como era tosco o mundo que a gente tava vendo, sabe? Hoje em dia eu vejo assim, vídeo de criança tocando, já com todo o uniforme, com as camisetas das bandas, tudo, e tipo... É um preset que tá pronto já, né? A coisa do rock and roll, assim. E é engraçado, porque eu vi esse ícone se criar. É muito engraçado pra mim ver ele como uma coisa pronta, né? Vem show do Roger Waters, as madames todas com a camisetinha do Dark Side of the Moon. Cara, esse não é a música, não é o disco que tem Brain Damage. Vai na Renner, né? Tá, as camisas. Não é o disco que tem Brain Damage. Não é o disco que tem Us and Them. Mas enfim... É o mundo e tá certo o mundo. Eu li uma entrevista do Kurt Cobain falando, cara, em algum momento eu achava que eu e o Mickey era a mesma coisa, né? Porque você vira um ícone pop. E a arte que você tava fazendo, teoricamente, não era pra isso, né? Você imagina como aquele cara se sentiu na hora que ele era o número 1, né? Não, cara. Mas é que... eu não sei se me faltou coragem de pisar no freio em alguns momentos, assim, ou se é a coisa certa a fazer também.